capítulo 1, versículo 4. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Sim. Amém. Diz assim a santa palavra de Deus: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Suba ao monte para trazer a madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta ao Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Amém? Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Tu és soberano, Senhor, Tu és poderoso, Jesus. Eu creio que o Senhor está neste lugar, Senhor. Somente tenha misericórdia das nossas vidas nessa noite, meu Jesus. Que a Tua santa palavra, meu Senhor, possa alcançar os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa convencer-nos a cada um. Abra o nosso entendimento nessa noite, Jesus. Fale conosco através da Tua palavra, em nome do Senhor. Feche seus olhos, meu Deus. Adore e exalte o Senhor Jesus Cristo. Yeah.
Bíblia ela é perfeita, a palavra do Senhor ela é perfeita. Quando ela afirma que as misericórdias do Senhor são o motivo de nós não sermos consumidos. E sem dúvidas, irmãos, é por isso que nós estamos aqui hoje. Na última terça-feira, graças à misericórdia do Senhor e à bondade de Deus, nós tivemos um culto aqui abençoado, onde o Senhor se fez presente, onde a presença de Deus foi derramada, onde fomos renovados pela presença do Espírito Santo. E como nós temos feito nas terças-feiras, na direção nós fazemos somente a oração. Em um desses momentos de oração, quando nós estávamos todos buscando ao Senhor, Deus ele me deu essa mensagem que eu trouxe nessa noite, que tem falado comigo desde dessa última terça, com o título: Como está a sua casa? A passagem do livro do profeta Ageu nos traz alguns aprendizados que eu gostaria de compartilhar com os irmãos desta noite. O contexto histórico não era dos melhores. Durante um período, diz os historiadores, a partir da metade do século 8 a.C. em diante, os israelitas haviam começado a ser exilados da Palestina para outros países do Oriente Próximo. Isso começou como resultado da ação da Síria. Nós vamos ver isso registrado em 2 Reis 15, 29, capítulo 16, versículo 9, 17, 6, 18, enfim, assim por diante. Também no livro de Isaías fala sobre essa situação. E também como uma consequência das invasões que a Babilônia fez contra a nação de Israel. Para ser um pouco mais exatos, em 3 ocasiões distintas, sendo a última que culminou com a tomada e a destruição de Jerusalém, que se encontra no livro de 2 Reis 24, versículo 2 em diante. Dessa maneira, nós vemos muitos dos israelitas indo para a Babilônia para serem escravizados, como foi o caso de Daniel e outros profetas do Senhor. Alguns outros ainda encontraram um caminho para o Egito e para as terras um pouco mais distantes. Mas após a destruição final de Jerusalém, boa parte dos israelitas foram levados para a Babilônia, ficando um pouco só de pessoas na terra de Jerusalém. O profeta Ageu, hebreu, foi contemporâneo de Esdras, Neemias e Zacarias. A mensagem deste profeta foi uma mensagem de exortação e de motivação ao povo para que reconstruísse o templo do Senhor em Jerusalém. Ao decorrer do livro, apenas 2 capítulos, nós vamos ver uma série de repreensões que ele faz contra o povo de Israel, porque eles não haviam priorizado a casa do Senhor. Há também algumas profecias neste livro falando sobre a vinda do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirma-se que esse homem era um profeta de Deus no seu livro, quando nós vemos diversas referências afirmando que a palavra do Senhor havia vindo sobre ele. Esdras também confirma no seu livro, falando sobre os 2 profetas que ficaram em Jerusalém, sendo Ageu 1 e Zacarias o outro, está em Esdras 5, versículo 1 e 6, versículo 14. O livro foi escrito, irmãos, trazendo para a nossa data, para facilitar um pouco mais, entre o final de agosto e meados de mês de dezembro do ano 520 a.C., cerca de 17 anos após o povo retornar do exílio. E a construção do templo estava parada. Nós vemos o profeta repreendendo o povo, abrindo seus olhos e mostrando que eles estavam preocupados com as suas próprias vidas, esquecendo da principal coisa, que seria a casa de Deus. O principal motivo deles estarem de volta à sua terra
bênção do Senhor e o livramento e a permissão de Deus em trazê-los de volta. Então ele frisa a importância nas obras de Deus e também de que ele deve estar sempre em primeiro lugar da vida do seu povo. No ano de 538 a.C., quando eles voltaram do exílio, a situação de Judá e de Jerusalém era extremamente terrível, deplorável, deprimente. Não havia união, não havia unidade entre o povo, apesar de muitos deles voltarem juntos. Cada um procurou o seu próprio caminho, cada um procurava defender-se sozinho. Ninguém tinha interesse em formar a unidade para que eles voltassem a ser um único povo. E eles chegaram até aquele lugar, muitos preocupados em recuperar tudo o que havia perdido. Então começaram a trabalhar arduamente para conquistar tudo o que eles haviam perdido e o tempo que haviam passado na Babilônia. Construíram as suas casas, plantaram as suas roças, vendiam as suas mercadorias, mas não se lembraram do templo do Senhor. O governador de Judá, um homem chamado por Zorobabel, e um sacerdote, Josué, se dispuseram a tentar reunir o povo, a fim de que a nação fosse reestruturada novamente. Então chega no ano 520, como já foi citado, o profeta Joel, para encorajar a nação a reconstruir o templo do Senhor, mostrando a eles que se eles tomassem essa decisão e colocassem em prática a ordem do Senhor, as coisas iriam melhorar muito mais, porque Deus voltaria a habitar em meio do seu povo, porque essa era a finalidade do templo, o local onde Deus estava, onde a glória de Deus habitava. Então ele insiste com o povo de uma maneira muito veemente, muito intensa, para que eles se atentassem à voz do Senhor. O resumo do livro, nós vamos ver claramente que este foi o maior propósito em que o Senhor levantou este homem, para que a nação de Israel não voltasse a perecer novamente. E ele faz uma confrontação à nação. Ele chama o povo à realidade, ele começa a mostrar a situação que o povo estava vivendo. Estavam trabalhando muito e colhendo pouco. Eles esperavam colher uma quantidade, mas colhia muito menos. Como nós vemos no texto, o salário era colocado como se fosse em uma bolsa furada, ou seja, não dava para nada. Porque a prosperidade e a bênção de Deus já não estavam mais sobre a vida deles. Não havia um lugar para cultuar ao Senhor, porque este também era o propósito do templo, o local onde eles se reuniam para cultuar ao Senhor e celebrar as festas ao Deus de Israel. Nós sabemos que o motivo deles serem levados para o cativo da Babilônia foi a infidelidade, a desobediência. E se eles não se atentassem à voz de Deus através da vida do profeta, novamente eles iriam perecer. E é interessante que ele também traz um ânimo para o futuro. No capítulo 2, versículo 6, ele diz: e viria em pouco tempo falando sobre a presença de Deus. E no versículo 6, 21 fala: ele fará novamente tremer os céus e a terra. As mensagens anunciadas, irmãos, por esses profetas contemporâneos que eu citei, Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, elas consistiam praticamente na mesma coisa: arrependimento, busca e restauração. Isso é tudo que um ser humano precisa para ser alcançado pelo Senhor Jesus Cristo: arrependimento, busca e restauração. Todos nós sabemos, irmãos, que com a vinda do Senhor Jesus Cristo sobre esta terra, muitas coisas mudaram em relação ao templo do Senhor e a manifestação da glória de Deus nos dias de hoje. A Bíblia ela afirma, sem
foi aí que Deus me incomodou em relação a essa mensagem. Sabemos que o local da habitação de Deus no templo antigo, o local onde a glória de Deus estava, era o lugar santíssimo. Um local totalmente fechado e reservado apenas para o homem entrar e fazer propiciação pelo pecado da nação. Sabemos também que havia muito temor e muita reverência e santidade para entrar naquele local e oferecer ali o sacrifício. Sim. Sabemos que se porventura alguém entrasse ali em pecado, naquele mesmo momento ele pereceria diante da glória de Deus. E a pergunta que eu me fiz e eu faço aos irmãos nessa noite: como pode o Senhor, Deus soberano, santo, justo, habitar em nossos corações? Onde muitas vezes o que há dentro de nós é o pecado. Qual seria de fato a habitação de Deus em nossas vidas? Deveríamos ser perfeitos para que Deus nos possuísse e fazesse de nós a sua casa? De maneira alguma, porque aqui nessa terra nenhum de nós vamos alcançar a perfeição. A perfeição alcançaremos um dia quando chegarmos no céu. Mas nós precisamos ter no mínimo consciência da grandeza de Deus e a necessidade que nós temos de nos preparar para que Ele habite em nossas vidas. Exaltado é o nome santo do Senhor. Há uma lição tremenda, irmãos, no contexto do profeta Joel. O motivo dos israelitas permanecerem sem as bênçãos e a prosperidade era o simples fato de que a casa de Deus, o lugar onde deveria habitar a glória do Senhor, estava em ruínas. Não havia lugar para o Senhor no meio daquela nação. Cada um estava preocupado consigo mesmo. Afinal de contas, depois de muitos anos perdidos, sendo escravizados na Babilônia, após escaparem do exílio e retornar para a sua terra, agora seria um momento de conquista. Seria um momento de recuperar todas as coisas que foram perdidas, de plantar novas vinhas, de reconstruir novos lares, de investir em negócios. E diante de tamanha necessidade, não havia tempo para a casa do Senhor. Sendo que se eles tivessem sido inteligentes, se tivessem primeiro feito a casa de Deus, as outras coisas iriam muito melhor para eles, porque Deus estaria no meio do povo e dali as bênçãos viriam sobre toda a nação. Mas o resultado é completamente contrário a esse. Não colhiam o suficiente, comiam e não ficavam satisfeitos, bebiam e não ficavam satisfeitos, o salário não rendia. E Deus deixa claro para eles que o resultado daquela situação foi o caminho que eles decidiram seguir. Por 2 vezes o profeta fala: olhe aonde os seus caminhos te levaram, porque o caminho do homem é bom no início, mas ao final ele nos leva à destruição. É o que diz a palavra do Senhor. Então Deus abre os olhos daquela nação e mostra para eles claramente: eu não tenho nada a ver com isso. Este é o resultado do caminho que vocês decidiram seguir. E mais, Deus chega a dizer para eles: aquilo que vocês conseguem trazer para casa, com apenas um sopro, eu acabo com tudo. Então não havia nenhum tipo de bênção e nem prosperidade naquela nação. E nessa noite eu me pergunto, irmãos, primeiramente a mim: como está o tempo do Senhor Jesus? Como está a nossa vida no altar de Deus? Será que nós estamos tendo tempo para o Espírito Santo do Senhor? Será que nós estamos sendo renovados a cada culto, irmãos? Porque a cada culto é um culto novo que nós devemos oferecer ao Senhor. É um culto em que Deus se faz presente para renovar as nossas vidas. E se porventura nada acontece conosco, irmãos, espiritualmente falando, há um problema conosco. E Deus não tem culpa nenhuma disso.
a culpa é somente nossa. Como está, irmãos, o nosso tempo para o Senhor? Será que tudo que nós estamos fazendo é cada um de nós se preocupar com a nossa própria vontade, com o nosso próprio bem-estar, com o nosso sucesso financeiro, com o nosso próprio nome, deixando de lado aquele que pode sustentar e nos dar todas essas coisas? Porque o princípio bíblico para nós desfrutarmos a bênção de Deus continua sendo o mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. E se nós fugirmos, irmãos, desse princípio, é sinal que a nossa casa, ou a casa de Deus, está em ruínas. E o resultado disso é nós corrermos muito e colhermos pouco. É nos desgastarmos muito e desfrutarmos pouco. É não nos satisfazermos com nada, porque estamos escolhendo trilhar os nossos próprios caminhos, deixando de lado os caminhos do Senhor. Que nessa noite, irmãos, nós possamos nos atentar à santa palavra de Deus, a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e das profecias que estão relatadas neste livro. O profeta segue dizendo no capítulo 2, um texto conhecido, muito utilizado nos dias de hoje. Alguns utilizam de uma maneira errônea. Você já deve ter ouvido falar de algum momento sobre este texto, dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Muitas pessoas se utilizam disso, até mesmo em outras áreas da sua vida, para diversas situações, como por exemplo, um novo casamento, um novo emprego, uma nova casa no sentido literal, um novo empreendimento, ou uma nova cidade em que vai morar. Muitas pessoas dizem, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Alguns louvores também afirmam essas coisas. Porém, a palavra do Senhor, ela não diz exatamente isso. Exaltado é o nome santo do Senhor. Diz assim o texto sagrado no Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Versão Almeida, corrigida, fiel. Já conseguimos ver que não tem muito sentido o outro texto que afirma que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. A exegese nos ensina que para interpretarmos um texto nós devemos analisar o seu contexto histórico, o tempo em que o livro foi escrito e como o seu estilo literário foi escrito, qual é o estilo literário desse texto, desse livro. No caso do livro do profeta Ageu, fala-se sobre um livro, trata-se sobre um livro profético. Então nós devemos interpretá-lo de maneira profética. E as demais coisas que ele relata neste livro foi no momento da restauração do templo, como nós já falamos nessa noite. O termo hebraico utilizado para a palavra casa tem como tradução melhor a palavra templo. No contexto do Antigo Testamento, templo significava o local em que Deus manifestava a sua glória. Exaltado o nome santo do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, ou o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então o significado para a palavra templo, segundo o contexto do Antigo Testamento, é o lugar onde a glória de Deus se manifestava. Um outro ponto que nós devemos nos atentar ao texto é que a Bíblia não fala a glória da segunda casa, mas ela diz a glória da última casa, que é uma coisa de suma importância para nós. Exaltado é o nome santo do Senhor. Ageu 2,6: porque assim diz o Senhor dos Exércitos:
Ainda uma vez mais, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra. Juntando os dois textos, nós vamos ver que este homem estava falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O texto messiânico nesse livro do Antigo Testamento está dizendo que o último tempo, ou a glória do último tempo, seria maior do que a glória do primeiro tempo. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, diz: derrubai este templo, e em 3 dias o levantai. Falando de si mesmo, mostrando àqueles homens que ele era aquele templo profetizado pelo profeta Ageu. Pensando no versículo 6, que ele diz que ele faria tremer os céus, a terra, e que todas as coisas aconteciam, quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45, falando sobre a crucificação do Senhor, desde que aconteceu. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, o primeiro sinal. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas outros disseram: deixe-o, vejamos se Elias vem salvar. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, cumprindo assim a profecia de Ageu, capítulo 2, versículo 6. Assim, o último tempo, no qual a glória seria maior do que a do primeiro, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no momento da encarnação, Israel sonhava com o retorno da glória sobre aquele tempo, sobre a reconstrução. O profeta, ele nos traz uma mensagem muito maior do que apenas a habitação de um Deus sobre 4 paredes, falando sobre a vida do nosso Senhor. Algumas coisas nós precisamos considerar quando falamos do templo. A primeira delas é que o templo servia para o sacrifício. As pessoas levavam o sacrifício até o templo, ao sacerdote, para que eles sacrificassem em favor e para o perdão dos seus pecados. Todos nós sabemos muito bem a finalidade do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus deixa claro com a sua vida que no seu templo ou corpo estava toda a glória de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, toda a glória de Deus. Nós sabemos também que Ele veio para nos revelar o seu precioso nome. Então essa revelação, ela traz maior glória do que qualquer outro templo que já foi construído por mãos de homens. Exaltado é o nome santo do Senhor. E Ageu capítulo 2, versículo 9 segue dizendo que neste templo Ele estabeleceria a sua paz. E é óbvio que Deus não estava falando de 4 paredes, porque passado algum tempo veio a destruição daquele tempo. Mas a paz estava ali. A paz foi estabelecida através da vinda de Jesus. João capítulo 14, versículo 27. Deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Exaltado é o nome santo do Senhor. E talvez nós podemos dizer ou nos perguntar: se o templo referido era Jesus, o que eu tenho a ver com isso? Tudo você tem a ver com isso. Exatamente tudo. Porque o motivo do Senhor Jesus Cristo vir aqui foi você. Então você tem tudo a ver com isso. Jesus cumpre a profecia do profeta Ageu. Mas ainda hoje,
nós podemos contemplar e ver a glória de Deus sendo manifestada e derramada sobre as nossas vidas. Jesus deu a ordem aos seus discípulos que esperassem em Jerusalém até que se cumprisse mais uma de suas promessas, que foi o derramamento do Espírito Santo. Então ele veio e cumpriu a sua promessa. O apóstolo Paulo, ele afirma em diversas vezes na sua carta aos Coríntios, chamando a atenção da igreja e mostrando, deixando-nos claro que nós somos o templo do Espírito Santo. E Jesus é esse Espírito. E o fruto do Espírito, irmãos, é paz. A promessa de que Ele estabeleceria a sua paz se cumpre em Jesus e chega até nós quando de fato somos templos do Espírito Santo de Deus. Porém, se esta casa está em ruínas, se o templo está cheio de pecado, se há outras prioridades, sem tempo para a glória de Deus, jamais haverá paz em nossos corações. Jamais haverá satisfação em nossos corações, pois que o mundo em que nós vivemos, se nós priorizamos as coisas deste mundo, nunca estaremos satisfeitos com ele. Por mais que conquistamos, por mais que alcançamos, nunca haverá satisfação, porque sempre você vai sentir a necessidade de mais e mais. Mas quando nós nos portamos como verdadeiros templos do Espírito Santo, quando compreendemos a importância de olharmos para a necessidade espiritual e somos possuídos por Deus, nós recebemos de fato o vazio completo que está em nós. O vazio que somente o Senhor pode preencher vem quando nós entendemos a necessidade de sermos templos do Senhor nos dias de hoje. Jesus foi o último templo, pois ao contrário dos outros, ele não pode ser destruído. Exaltado aos céus dos céus. Ele permanece até os dias de hoje, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Até os dias de hoje ele permanece vivo, cheio de autoridade e de poder. E nessa noite, irmãos, ele quer fazer de nós o seu templo, para nos conduzir em seus caminhos. Porque como o profeta mesmo alega, os nossos caminhos nos levam para longe do Senhor. Então hoje, Deus, não amanhã, não depois de amanhã ou mês que vem, mas hoje, é necessário nós olharmos para a nossa vida espiritual. É necessário nós nos atentarmos para o cumprimento da promessa de Jesus, para o estabelecimento da paz em nossos corações. A paz que ninguém pode te dar, é somente o Senhor que pode te entregar. Porque a glória da última casa continua sendo maior do que a da primeira, quando pessoas entendem a necessidade de serem templos do Espírito Santo. Quando nós compreendemos a importância, a grandeza, a escolha do Senhor em nos fazer o seu templo, a glória da segunda casa continua sendo maior do que a primeira, porque Deus faz grandes coisas. Com as paredes aqui, com as portas fechadas, nada pode acontecer. Mas quando pessoas entendem o sacrifício e a necessidade de ser cheia do Espírito Santo de Deus, de serem usadas como instrumentos do Senhor, a glória da segunda casa é muito maior do que a da primeira. Exaltado é o nome santo do Senhor. Então nessa noite, Deus, tome como exemplo a nação de Israel. Faça-se uma autoanálise da sua vida. Veja como está o seu tempo, a sua colheita. Se está trabalhando muito e colhendo pouco, se está esperando algo e não vem aquilo que você esperava. Se tudo que você ganha, você coloca em seu bolso e o dinheiro não rende para nada, é sinal de que a nossa casa, o nosso tempo está em ruínas e Deus quer restaurar-nos nessa noite. Aleluia. Deus quer nos restaurar nessa noite, meus irmãos. Então faça nessa noite com que o Senhor alcance o seu coração, a sua vida.
Porque toda a exortação de Ageu para a nação de Israel mostra que eles estavam caminhando para uma outra destruição. Mas a misericórdia do Senhor alcançou a nação, e eles deram ouvidos à voz de Deus e do profeta. Então hoje, irmãos, como diz a santa palavra do Senhor, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus.